Se não compreendermos o medo, não haverá nenhum amor. Assim, temos de estar livres dele. Para compreender o medo, devemos examinar a questão da comparação. Por que comparamos? Na estrutura psicológica de nosso ser, pensamos comparativamente. Dizemos: sou isto, fui aquilo, e serei diferente no futuro. A esse pensar comparativo, chamamos progresso, evolução e todo o nosso comportamento, moral, ético, religioso, nas relações profissionais e sociais. Nele se baseia, observamo-nos comparativamente em relação a uma sociedade que é o produto dessa mesma luta comparativa. Ora, a comparação gera medo. Observai este fato em vós mesmos. Desejo ser um escritor melhor, ou uma pessoa mais bela, mais inteligente. Desejo possuir mais conhecimento do que outro. Desejo ter muito êxito, tornar-me uma pessoa importante, ter mais fama no mundo. No vosso sentir, deveis estar em competição, para que possa subsistir nesse mundo, comparando e competindo nos negócios, na família, nos chamados assuntos religiosos. Você precisa alcançar o céu, para sentar-se ao lado de Jesus, ou quem quer que seja vosso Salvador particular. O espírito de comparação se reflete no vigário que quer tornar-se bispo, cardeal e por fim papa. Há em nossa vida este constante estado de comparação, competição e a perene luta para sermos alguém, ou para sermos ninguém, o que vem a dar no mesmo. Isso, suponho, é a raiz de todo medo, porquanto produz inveja, ciúme, rancores. Onde está o rancor, aí, evidentemente, não está o amor. E gera-se medo e mais medo. Essa atitude perante a vida, baseada na comparação, é um dos principais fatores de deteriorização da mente. Não achais? Deteriorização da mente supõe esgotamento, sensibilidade, declínio e, portanto, completa falta de inteligência. Como vemos, a comparação, o conflito, a competição não só danificam, mas também causam medo. E onde há medo, há obscuridade, e não existe afeição, compreensão ou amor. Pois bem, o que é o medo? Alguma vez você já se viu frente a frente com o medo? Ou apenas com a ideia de medo? Tenho medo, por exemplo, de serpentes. Vi um dia uma serpente que me atemorizou, e essa experiência me permaneceu na mente como memória. Quando à noite saio a passeio, essa lembrança entra em função e já vou com medo de encontrar um acidente. Uma serpente. Assim, a ideia do medo se torna mais vital, mais potente do que o próprio fato. O que significa isso? Que nunca estamos em contato com o medo, porém, apenas com a ideia do medo. Observai este fato em vós mesmos. Há o fato de que temeis a morte, temeis o que alguém dirá, temeis dúzias de coisas. Ora, quando já não estás olhando este fato através de uma ideia, de uma conclusão, de um conceito, através da memória, o que acontece realmente?
Estás agora frente a frente com o fato. A sensação ou apreensão que chamais medo, e que foi produzida por uma ideia. Tendes medo da morte. Estou tomando isso apenas como um exemplo. Ordinariamente, considerais a morte uma simples ideia, não o fato. O fato só se apresenta quando estás morrendo. Sabeis da morte de outras pessoas, e a compreensão de que também irás morrer se torna uma ideia que gera medo. Olhais o fato através da ideia, a qual vos impede o contato direto com o fato. O medo nunca se encontra no presente, porém sempre no futuro. Ele é provocado pelo pensamento. Pensar no que poderá acontecer amanhã ou daqui a um minuto. Assim, o medo, o pensamento e o tempo são companheiros. E para compreender e transcender o medo, é necessária a compreensão do pensamento e do tempo. Todo o pensar comparativo deve cessar. Toda ideia de esforço que envolve competição, ambição, adoração do êxito, luta por tornar-se alguém, deve findar. E uma vez compreendido todo esse processo, não há conflito nenhum. Por conseguinte, a mente não se acha num estado de deteriorização. Porquanto é capaz de enfrentar o medo e não propicia o seu aparecimento. Esse estado livre do medo é absolutamente necessário para que se possa compreender o que é a criação. Em regra, a vida para nós é uma entediante rotina, e nela não encontramos nada novo. Toda coisa nova que ocorre, logo transformamos em rotina. Alguém pinta um quadro que passa a ser novidade, mas logo depois deixa de sê-lo. O prazer, a dor, o esforço, tudo se torna rotina, tédio, luta perene e pouco significativa. Essa é uma das coisas mais difíceis de transmitir e comunicar, mas desejo comunicá-la se possível, porque a mente que não se acha nesse estado criador está sempre em processo de deteriorização. E esse estado é intemporal, eterno. Não é comparativo, não é utilitário. Nenhum valor tem em termos de ação. Ninguém pode servir-se dele para pintar quadros ou escrever maravilhosas poesias shakespearianas. Mas nele não há realmente amor. O amor que conhecemos é ciúmes, geralmente cercado de ódio e ansiedade, desespero, aflição, conflito. E nada disso é amor. O amor é coisa eternamente nova, irreconhecível. Ele nunca é o mesmo, e por conseguinte, é o supremo estado de incerteza. E só no estado de amor pode a mente compreender esta coisa extraordinária chamada criação, que é Deus, ou o nome que quiser dar. Só a mente que compreendeu as limitações do conhecido e consequentemente dele ficou livre, pode achar-se naquele estado criativo em que não existe fator de deteriorização. O mais importante nisso tudo é descobrir o verdadeiro, e para descobrir o verdadeiro, não deve a mente temer. Ser tão despida de medo que seja de todo inocente. Só desta inocência vem a criação.
Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência coletiva. Muito obrigado por você assistir e apoiar o meu canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até a próxima!